É um prazer muito grande, como sempre, né? Aqui nós estamos entre irmãos e vamos aprender juntos, né, essa reflexão sobre esse princípio fundamental da doutrina espírita. É interessante que a humanidade há um predomínio de 3 pensamentos. O primeiro pensamento que surgiu na humanidade, que foi uma fonte do conhecimento, foi o pensamento religioso. Logo em seguida nós tivemos o pensamento filosófico. E terceiro e último, completando essa compreensão do universo, de nós próprios e do próprio universo em si, veio o pensamento científico. E nós iniciamos aqui com questões filosóficas da reencarnação, né? A lógica da reencarnação, que a Tânia, companheira, abordou muito bem. E a gente vê, né, a lógica, o porquê nasce uma situação muito financeiramente muito desfavorável, né? Às vezes na África sem comida, e Deus, como é que fica a justiça? Por que um nasce saudável, outro já nasce com doenças genéticas incuráveis, né? Incapazes de desenvolver normalmente as atividades? A gente viu isso na lógica da reencarnação e outros argumentos que é difícil refutar filosoficamente falando. Depois nós tivemos o companheiro Marcos, semana passada, nos falou da reencarnação na Bíblia. Não só na Bíblia, vários outros livros religiosos, que é a parte religiosa. E a gente viu também que os argumentos são bem convincentes, né? Quando Nicodemos encontra com Jesus e Jesus fala que ele tem que nascer de novo da água, do Espírito, nós fizemos um comentário simples aqui, que a água, nascer da água é ter um novo corpo, porque, né, as células, né, espermatozoide e óvulo, são, na sua maior constituição, água. Quando une uma célula é água, viaja na trompa de Falópio em líquido, água, e as células se encontram, né, o espermatozoide e o óvulo, único a célula, começa a dividir, né, de forma progressiva de 2, 4, 8, assim dobrando, né, multiplicando cada vez mais, e quando nasce o ser humano, 70% é água. A gente falou que tem que nascer do Espírito, como Jesus, renovar as atitudes. Então, uma interpretação religiosa, mas também, uma passagem religiosa, mas também que cabe uma visão científica, biológica, né? Mas a religião é a fé. Você acredita. E pronto, ponto final. Não tem que explicar. Eu acredito e ponto, acabou. A filosofia é um pensamento racional. É uma lógica. É uma coisa racional. Mas a ciência, ela vai além um pouco disso. Não basta ser racional, não basta simplesmente afirmar. Tem que vir de acordo com os fatos. Será que a reencarnação é um fato realmente biológico? Será que é possível investigar a natureza humana e encontrar nela, de forma científica, usando um método de investigação que independe da fé e da afirmação racional, e comprovar? Será que é possível? É interessante que o Kardec não acreditava em reencarnação. Os Espíritos revelaram, mesmo assim ele não acreditou. Ele ainda ficou dúvida, mas ele passou a observar os fatos, observar as diferenças humanas, aptidões, e começou também a passar pelo crivo da razão. Só depois de muito ter analisado isso que ele admitiu. Nem só porque os Espíritos manifestaram e confirmaram, não. Ele teve que participar com a razão, com a lógica e também com os fatos. Mas na época de Kardec, ele foi o pioneiro praticamente dessa busca da imortalidade de forma científica. Ele foi o primeiro, de fato, que demonstrou, não mais pela fé, não mais pela razão, mas pela experimentação, que o homem é imortal. Daí a ciência espírita, ele chamou de ciência espírita, porque ele aplicou o método experimental de acordo com os fatos, que eram a mediunidade, os fenômenos. Mas, da década de 50 para cá, nós tivemos, na área oficial da ciência, psicólogos, psiquiatras, que passaram a investigar esse fenômeno. Então, hoje, nós temos as evidências, né? Kardec diz o seguinte: as descobertas da ciência
glorificam a Deus e em lugar de rebaixá-lo, não destrói senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que se fizeram de Deus. Então hoje nós temos na ciência oficial linhas de pesquisa. Mais particularmente as duas primeiras, recordações espontâneas de vida passada. São publicadas em revistas científicas, no meio científico. E terapias de vida passada, inclusive tem a Tânia, terapeuta, não vai nos ajudar aqui. E nós fazemos também aqui uma análise, vamos tentar fazer uma análise nos genes precoces. E vamos ver se realmente nós podemos dizer que a reencarnação é uma realidade científica. Começamos então com as recordações espontâneas de vida passada. Então o texto diz: alguns cientistas têm se dedicado às pesquisas de casos de crianças que se lembraram espontaneamente de episódios de uma vida anterior. Espontaneamente. A razão mais forte para isso é que as crianças são mais autênticas no que dizem e porque, na maioria das vezes, sequer têm o mínimo conhecimento daquilo que estão descrevendo sobre a sua vida anterior. Crianças são autênticas. Nós temos um moço aí, que nos vai servir de inspiração, Então, criança fala o que vem na cabeça, e muitas das vezes são conhecimentos que não estão ao seu alcance, elas revelam isso. Então nós vamos falar de alguns pesquisadores de destaque, como o Dr. Ian Stevenson, 1918, falecido, desencarnou em 2007. Médico psiquiatra canadense, foi chefe da divisão de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, num trabalho que durou meio século de estudo. Pesquisou e arquivou mais de 2.500 casos. Na maioria das crianças, que em dado momento de suas vidas, sem uma razão muito clara para isso, passaram a dizer que tinham sido outra pessoa em outra vida diferente, lembrando-se com impressionante nitidez de fatos e situações vividas, assim como o nome de pessoas e cidades. Então foi meio século de pesquisa. Ele que mais se ocupou dessa pesquisa, meio século. São mais de 2.000, são 2.500 casos. É impressionante. O Dr. Stevenson também elaborou a publicação de um livro, Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença. Nele procura a comprovação da reencarnação através das ditas marcas de nascença, que demonstram que as pessoas, além de trazerem marcas semelhantes a de uns seus antepassados, obviamente já falecidos, traziam também inconfundíveis traços de sua personalidade, tão marcante que faziam acreditar tratar-se do mesmo espírito, agora com um corpo diferente. Então ele tem casos, esse livro, A Reencarnação e Biologia, infelizmente nós não temos a tradução, para o português são 2.000 páginas, ainda não se traduziu, mas é uma obra fantástica. Mas nós temos aqui um que é menos volumoso, são 20 casos, que contempla isso aí, Reencarnação, 20 casos. Reencarnação, 20 casos, o Ian Stevenson, nós temos esse livro, conseguimos isso. Assim que traduzir, claro que nós vamos comprar imediatamente, Um dia nós chegamos lá. Aí está ele, Foi um grande cientista, um homem da Universidade de Virgínia, que era materialista, e, em virtude do acaso, entre aspas, ele passou a investigar e demonstrou essa hipótese de forma bem contundente, que nós vamos discutir. Por exemplo, um caso, são muitos casos, a gente tirou alguns só, porque é muita coisa, não dá, Trata-se do caso do pescador William George, membro da tribo dos Tlingits, Alasca, Estados Unidos. Em várias ocasiões, conversando com seu filho e sua nora, ele disse que iria reencarnar como filho deles, do filho da nora, e que seria reconhecido pelas marcas que traria no corpo, semelhantes às que tinha no ombro esquerdo e na face interna do antebraço. Em julho de 1949, entregou ao seu filho um relógio de ouro, que estimava muito, pedindo que o conservasse para quando retornasse em outra existência. No mês seguinte,
né? No caso, agosto, né? William George saiu para pescar e desapareceu, sem que seu corpo fosse jamais encontrado. Então aí ele desencarnou em julho. Pouco tempo depois, sua nora engravidou. E a 5 de maio de 1950, deu à luz a um menino. Durante o parto, ela sonhou que o seu sogro aparecera. E quando voltou a si depois do parto, esperava ver o sogro, talvez como um espírito, em sua forma adulta anterior. Mas o que viu foi um bebê robusto que trazia em seu corpo sinais exatamente iguais ao que seu sogro tinha em vida. E também nas mesmas regiões. A identificação dessas marcas de nascença levou os pais a chamá-lo de William George Jr. À medida que o menino crescia, mostrava traços de gostos, aversões e aptidões semelhantes à do avô. Este, por exemplo, costumava virar o pé direito para fora, hábito que o menino também apresentava. Os traços faciais, a tendência à irritabilidade, o hábito de dar conselhos, o conhecimento de pesca e de barco e dos lugares perigosos eram semelhantes ao do avô. E o que é bastante estranho, o jovem tinha em comum medo da água. Também era mais sério e sisudo que seus companheiros. Além dessas características, o menino mostrava marcante identificação entre a sua personalidade e de seu avô. Dizia que a tia-avó era sua irmã e tratava os outros como se fossem filhos ou filhas. Você vê alguns relatos, né, além dele ter anunciado, predito que ele voltaria, então a gente vê a marca que realmente na criança veio, no ombro esquerdo, no antebraço, e os hábitos, a personalidade também se reproduziu no menino. Como é que se explica isso? Né? Então é um caso interessante para a gente pensar. Quanto ao relógio de ouro, um dia sua mãe resolveu examinar as joias que possuía e tirou-as juntamente com o relógio de porta-joias. Quando o garoto viu o que ela estava fazendo, agarrou o relógio dizendo que era seu. E só com muita dificuldade a mãe conseguiu que ele devolvesse. Os familiares do menino, que foram cuidadosamente inquiridos pelo pesquisador, afirmaram categoricamente que jamais havia falado sobre o relógio ou mencionado as palavras de William George. Então, olha só, também a identificação do relógio, que demonstra aí, né, uma previsão. Isso é interessante do ponto de vista científico, né? Porque ele é muito incomum. Esse caso ele é muito excepcional. De que ele prevê a próxima reencarnação é raro, mas é muito interessante, porque há uma previsão e depois a constatação dessa previsão, do ponto de vista científico, é muito interessante. Então nós vamos falar do professor Emendra Barnaghi. Ele foi o primeiro que iniciou com esses estudos de 1929 a 1985. Foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia. Realizou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças que se lembravam de suas vidas anteriores. 3.000 casos catalogados, foi além do Dr. Stevens. Tais casos são numerosos na Índia, bem como em diversos países do Oriente, Burma, Líbano, Sri Lanka, Turquia e outros. Em 79 publicou o livro Vida Pretérita e Futura, com resultado de 25 anos de estudos sobre a reencarnação. Aí está o Emendra Barnaghi, né? Veio ao Brasil, o Stevenson também já esteve no Brasil. Os pesquisadores todos que eu vou mostrar já vieram em congressos no Brasil, já participaram, né? Durante anos, o pesquisador parapsicólogo que estuda os casos de reencarnação tem sido considerados charlatões e seus estudos classificados como efêmero valor. Mas depois de mais de 25 anos de pesquisa neste campo, em que estudei mais de 1.100 casos de reencarnação em todo o mundo e publiquei vários trabalhos sobre o assunto, a crítica diminuiu e surgiu maior interesse. Os fatos de cada vez mais chegam ao nosso conhecimento são tão impressionantes que agora a comunidade científica passou a considerá-los como digno de pesquisa. O Barnaghi que fala isso. Minhas pesquisas de um quarto de século convenceram-me de que há muitas pessoas nos Estados Unidos e outras partes do mundo dotadas de memória diferente do que não se pode obter por vias normais.
chama esse tipo de memória extracerebral, porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembranças de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro, principalmente repositório da memória. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Não tem como, né? Impossível. Os casos descritos nesse livro não se baseiam no ouvir dizer, em histórias de jornais, baseiam-se em pesquisa que fiz através de rigorosos métodos científicos. Meu estudo sobre a reencarnação foi concedido à luz de várias hipóteses, tais como a fraude, a captação de lembranças através de meios normais e a percepção extrasensorial. Claro que as crianças lembravam, claro que outras hipóteses foram levantadas e devem ser levantadas para que a gente possa investigar e saber da verdade. Então, a captação através de meios normais, os estudos, essa hipótese é se as crianças não obtiveram as informações por meio de outras pessoas. Isso foi investigado, não foi demonstrado. Percepções extrasensorial, também não. Telepatia também foi investigado. Capacidade de ler o pensamento. Essas hipóteses e outras hipóteses mais, elas são apresentadas e discutidas nesse livro. Que é muito bom ver o contraditório, viu, gente? Para que a gente realmente esteja em solo seguro. Então eu não gosto de ver só um lado, tem que ver o outro lado. As hipóteses de outros cientistas que foram levantadas, e aqui esse livro, logo na introdução, ele coloca o contraditório, outras hipóteses para tentar explicar. Eu li, estudei, né, essas hipóteses que foram levantadas, vocês vão ver, elas não se sustentam. A que mais se encaixa, a que dá a melhor explicação para o fenômeno dessas lembranças, é a hipótese da reencarnação. É bom ver o contraditório, né? Então vamos lá. Então nós estamos aqui com esse livro cujo autor é o Dr. Jim Tucker, né? É diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar na Universidade da Virgínia. É psiquiatra infantil do Departamento de Estudos de Personalidade e professor associado de Psiquiatria de Ciências Neurocomportamentais. Seu principal interesse investigador são as crianças que parecem recordar de vidas anteriores e as lembranças pré-natal e do nascimento. O autor da obra Vida Antes da Vida, que apresenta uma visão de mais de 40 anos de investigação sobre a reencarnação, dos arquivos da Universidade de Virgínia, com um acervo de cerca de 2.500 casos. Ele trabalhou junto com o Dr. Ian Steve e faz parte do mesmo departamento. O Dr. Steve partiu em 2007, mas o Dr. Jim Tucker continua as pesquisas. Inclusive veio no congresso em 2011 de Educação e Espiritualidade, ele esteve no Brasil no congresso. Bom, tá aí o Dr. Jim Tucker. No caso aqui nós não vamos ler um caso e nem contar. Nós vamos trazer um vídeo que está disponível no YouTube, muito interessante e eu acredito muito convincente. Foi um caso que foi nos Estados Unidos. Porque quando o Banerjee começou, ele é da Índia, mais os orientais, onde a reencarnação é bem aceita. Muitos críticos falaram, mas é porque há estímulo das famílias, então vai criando essas fantasias. Aí passaram a estudar mais em outros países, inclusive no Brasil. E o Dr. Jim Tucker, ele especializou nos Estados Unidos. Pesquisar crianças dos Estados Unidos. Claro que não vai encontrar com mais frequência como encontra nos países orientais. E alguns motivos pode ser descrito devido aqui, por exemplo, a reencarnação no catolicismo não é aceita. Tanto na América quanto na Europa. Porque o catolicismo protestantismo é predominante e não se aceita. Então a criança, os pais muitas vezes podem reprimir, muitas das vezes podem não falar, porque é um tabu, né? Embora que no Brasil os católicos têm boa aceitação, né? A gente vê esse caso, né, duas coisas importantes no relato, que é, primeiramente, o pai que tem, né, é morto dessa forma, né, com um tiro que atinge a veia pulmonar do coração, e o menino nasce com o mesmo problema, na veia pulmonar do coração. E as lembranças do gato, ele sabia a cor, chamava de Boston, o pai chamava de Boss, e o menino, eu não chamava de Boss, então
a gente vê a memória correlatado com a prova biológica. Então, isso tem muitos casos que o doutor Stevens investigou que é mais convincente do que esse, de marcas de nascença, gente. Teve um caso de 15 marcas, a pessoa foi morta com várias facadas, nasce com a marca de nascença e com as 15 marcas. É impressionante, além das memórias da criança. É muito convincente. Nós tivemos a felicidade de estar num congresso com o Dr. Alan Haraldson, psicólogo, parapsicólogo, pesquisador, né? É autor de vários artigos científicos, né? Foi pesquisador associado à Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica entre 1962 e 1974. Foi professor do Departamento de Psicologia da Universidade da Islândia e professor emérito da mesma universidade. Tivemos um congresso de neurociência, congresso científico, né? Mundial, na verdade, onde teve cientistas do mundo inteiro sobre essas pesquisas, e ele estava nesse congresso. E ele tratou, ele me apresentou, tem até a gravação da palestra que ele apresentou, esse caso também que é impressionante. O caso de Purnima, né? 98, do Sri Lanka. Está aí a menina, essa aqui é a mãe dela. Então, a Purnima tinha 9 anos quando eu a conheci, ele dizendo, né? Na sua casa em Bakamuna, uma pequena cidade do distrito de Polonnaruwa, do Sri Lanka Central. Conforme seus pais, Purnima falava de uma vida anterior desde os 3 anos de idade. Ela se comunicou livremente entre nós e, por vezes, corrigia as declarações iniciais que seus pais faziam. Ela parecia bem ajustada psicologicamente, feliz em sua família e era uma criança aplicada na escola. Sua comunicação era clara e todos os seus relatos ao longo das várias entrevistas mantiveram coerência linear, sem contradição. Ele explicou no congresso que não é tão simples, eles fazem o primeiro contato, eles investigam, fazem teste psicológico com a família, com as pessoas, com os vizinhos, depois de alguns anos, 2 anos, eles voltam, refazem as perguntas para ver se não há contradição. Então, um estudo bem metódico, bem sério, bem feito, né, em termos científicos. Logo após o seu nascimento, a mãe de Purnima notou marcas de nascença como grandes aglomerados de hipopigmentação à esquerda da linha média do peito e sobre as costelas inferiores. Então aqui, né? Aqui a imagem não está muito nítida que a gente conseguiu, mas a gente vê aqui, né? Aqui e aqui tinha essa mancha, né? Quando Purnima começou a falar dos eventos passados em 90, seus pais deram pouca atenção. Foi só em 93 que dedicaram algum interesse aos seus persistentes relatos. A primeira afirmação em comum que Purnima repetidamente verbalizava quando criança foi: as pessoas que dirigem mais pessoas na rua são pessoas ruins. Purnima também fez declarações sobre um acidente fatal com um veículo de grande porte, um ônibus ou um caminhão, né? Ela relatou que em seguida a sua morte flutuou no ar, na semi-escuridão por alguns dias, viu pessoas chorando em luto e também seu corpo no funeral, em luto e também o seu corpo no funeral. Havia muitas pessoas flutuando ao redor. Então eu vi uma luz, fui lá e vim aqui, né? Ela acabou reencarnando depois, desencarnou e viu uma luz e reencarnou. Purnima falava que sua família anterior fazia incenso ambica e os pais pensavam que ela poderia estar sugestionada pela publicidade de uma empresa de joia que a televisão mostrava com o mesmo nome. Verificamos que apenas 2 marcas distintas de incenso eram produzidas na região. Aos 4 anos, Purnima viu um programa de televisão sobre o templo de Kelaniya, né? 2.330 mil quilômetros de distância da cidade dela. E afirmou que ela reconhecia o templo e que tinha vivido do outro lado do rio, próximo à edificação. Aqui foi quando o doutor Haraldson, né, foi ao templo. Esse aqui é o templo onde ela estava. Eles atravessaram e foram também lá no templo, né? Depois de obter permissão do corte de magistrados, né, foi fornecido o relatório médico pós-morte do Karyoyansa,
que conduziu o exame de Ginidasa, que seria a reencarnação anterior de Purnima. Então ele foi também, ela disse que havia sido esse Genidasa, né, em uma vida anterior, que havia sofrido um acidente, que um ônibus ou um caminhão havia, né, atropelado, e então o Haralds foram ver se tinha autópsia desse indivíduo, que ela dizia que foi a personalidade anterior. E aqui ele pegou, né, encontrou o relatório, as marcas de nascença de Purnima estavam nas mesmas áreas dos ferimentos fatais de Genidasa. O relatório descreve fratura das costelas 1, 2, 3, 8, 9 e 10, literalmente à esquerda. Fígado rompido, baço rompido, pulmões foram penetrados por costelas. Então batia as manchas com os ferimentos que a personalidade anterior havia. Purina demonstrou durante a entrevista conhecimento detalhado do processo de fabricação do incenso ambica. Porém, seus pais não tinham qualquer informação de respeito. Nunca tinha tido contato. E ela tinha a habilidade de produzir o incenso sem haver aprendido. Né? Então, aqui tem um quadro. Eles fizeram 20... Ela fez 20 afirmações que o Dr. Haralds foi investigar para ver se batia essas informações. Ela afirmou e depois ele foi investigar. Então, são 20, nós vamos falar aqui essas afirmações. Por exemplo, a primeira, eu morri em um acidente de trânsito e vim aqui, positivo. Estava certo. Né? Minha família fazia incenso e não tinha outro trabalho. Também estava certo. Nós fazíamos incenso ambica. Bateu até a marca, ela sabia do incenso que foi encontrado. Nós fazíamos incenso bincha jeta, também estava certo. A fábrica de incenso é perto de uma fábrica de tijolos e perto de uma lagoa. Confirmado. Primeiro só a nossa família trabalhava. Em seguida, 2 pessoas foram empregadas. Isso não conseguiu confirmar. Então ficou ali uma interrogação. Tínhamos 2 vans, também deu certo. Tínhamos um carro. Eu era o melhor fabricante de incenso, aí pôs em dúvida, né? Estava muito otimista. Na vida anterior eu era casado com uma cunhada, Kuzumi, também bateu. O proprietário da fábrica de incenso, eu tinha 2 esposas, também confirmou. Meu pai anterior era ruim, o pai presente é bom, não pôde confirmar. O pai anterior era um professor, não era um professor como o pai presente, também confirmou. Eu tinha 2 irmãos mais jovens, que eram melhores do que os irmãos presentes, também confirmou. O nome da minha mãe era Simona, confirmou. Simona era muito justa, não bateu. Eu estudei na escola de Raula, positivo. A escola de Raula tinha um prédio de 2 andares, não como em Barão, não bateu. Meu pai disse, você não precisa ir à escola, você pode ganhar dinheiro fazendo incenso, não bateu. Eu só estudei até a 5ª série, bateu. Então, no total de 20 afirmações, 14 verificadas corretamente. 3 incorretas e 3 indeterminadas. Então, de 20 afirmações, o nível estatístico é muito alto. Muito alto mesmo, né? Então, daí demonstra, né, com as marcas de nascença, com o relatório de autópsia, isso demonstra realmente que ela poderia, provavelmente, ter sido a personagem anterior. Essas lembranças são de reencarnações rápidas? Geralmente são. Por que essas crianças lembram? Como é que ele chama? Como que ele chama? O Cauã, não sei, não lembra. Porque é exatamente isso. Esses, eles desencarnam e reencarnam muito rapidamente. Então aí consegue lembrar. Quando se fica muito tempo na vida espiritual, é mais, por isso que há pessoas adultas é mais complicado. Então na criança, geralmente quando eles vão crescendo, eles vão perdendo a lembrança. É raro aqueles adultos que conservam. Minha Vida Noutra Vida, por exemplo, é um filme que a gente recomenda, que era uma mulher que lembrava tudo da vida anterior, dos filhos que ela teve. Inclusive, ela voltou e teve com os filhos, visitou o túmulo com os filhos, né? E ela já tinha reencarnado os filhos com 80 anos e ela novinha.
mas conseguiu comprovar tudo. Mas é muito raro adultos. Mas em criança é comum, né? No caso é mais fácil encontrar, né? Passou também uma vez no Globo Repórter. Uma mãe tinha um menino, de 4 aninhos mais ou menos. Ela deu uns pincéis para ele e ele desenhava perfeitamente. Aí ela pegou e comprou umas telas para ele. O menino estava assim, com 6 anos, o menino tinha feito uma exposição com 400. Gênios precoce. Não existe isso. É gênio precoce. Nós vamos tratar, vamos ver se vai dar tempo. É gênio precoce. Interessante que você colocou. Nós não podemos esquecer desse brasileiro que é muito pouco conhecido no meio espírita. Ele era espírita. Às vezes, na época, ele foi até pelos próprios espíritas, infelizmente, discriminado. Ele fala isso em gravação. Ele é o professor Hernando Guimarães de Andrade, é mundialmente considerado um dos maiores pesquisadores científicos na área da parapsicologia, psicobiofísica e transcomunicação instrumental, comunicação com os espíritos através de aparelhos e outros tantos assuntos. Ele escreveu esse livro, Reencarnação no Brasil. Ele pesquisou 8 casos, dentro desses casos, alguns bem convincentes, com marca de nascença como esses também. E é um homem reconhecido no meio científico, como já foi lido, né? Então aí a gente viu essa parte, né, das lembranças. Agora nós vamos entrar na área da Tânia, que é uma terapeuta que, né, trabalha há anos com isso. E ela vai nos ajudar aqui. Vamos ver mais um pouquinho para a gente caminhar, né? O que é terapia de vida passada? É uma abordagem terapêutica, os pressupostos. Experiências de vidas passadas podem ter criado marca no psiquismo. Utiliza técnicas semelhantes à hipnose regressiva. A hipótese fundamental é a reencarnação. O objetivo, o meio, acessar o estado de consciência e memórias anteriores ao nascimento físico. O objetivo, o fim, cura ou alívio de sintomas, né, Tânia? É isso mesmo, né, Tânia? Exatamente isso. A Tânia trabalha isso diariamente e tem uma experiência interessante. A TVP não é uma terapia inventada por alguém. Há 50 anos, mais ou menos, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, médicos que trabalhavam com hipnose passaram a perceber que seus pacientes, durante o transe hipnótico, falavam outras línguas ou relatavam dados históricos para os quais não tinham nenhuma cultura. Por exemplo, um servente de pedreiro relatando fatos da Revolução Francesa. Curiosos, os médicos observaram o que acontecia e, com o tempo, concluíram que esses pacientes, durante as sessões, eram transportados a vivências passadas, né? De que modo se dá a cura, o alívio dos sintomas por meio da TVP? Cartaz, que seria uma recordação do momento do trauma, né, Tânia? É isso? Então ela recorda, ela passou por aquele trauma e cura. É interessante que isso só dá quando recorda o trauma. Se você fantasiar alguma situação, você não se cura. Só quando acontece a cartaz, realmente, uma situação que você vivenciou, que você cura. Então isso já é uma evidência. Não é, Tânia? As pessoas se curam? Você quer falar um pouco? Não, pode continuar, mas tem cura, é uma linha do trauma. Entendi. E os ensaios, compreensão súbita e paranômica da condição emocional, né? Então, aqui nós temos vários pesquisadores, nós destacamos alguns, Patrick Durt, francês, escreveu Reencarnação, Imortalidade, e Nós Somos Todos Imortais. A doutora Edith Fiore, norte-americana, doutora em psicologia, Você Já Viveu Antes, e Possessão Espiritual. Ellen Bach, psicóloga norte-americana, Recordações de Vida Passada. O Brian Weiss, que tem esse livro mais famoso, Muitas Vidas, Muitos Mestres, né, que é esse livro, e tem outros livros, como está dizendo ali. Também o psiquiatra importante. Então, nós vamos mostrar aqui o que os cientistas que não aceitam, dentro da TVP, que isso realmente é uma memória, eles diziam que isso é fantasia. Então, um psicólogo, o Júlio Pérez, nós já tivemos com ele conversando sobre o assunto, em congresso também, ele fez uma pesquisa que saiu no Globo Repórter. São mais 3 minutos, eu acho que não vai atrapalhar ninguém. E no Globo Repórter ele mostra o que aconteceu. Ele fez regressão através da tomografia computadorizada, ele regrediu a pessoa, e depois, através da tomografia, ele queria saber qual área do cérebro realmente foi ativada.
Se é a área da fantasia, então acabou a conversa. É fantasia essas lembranças. Se for a memória, a conversa é outra. Então a gente vê aí, né, essa questão aí que não é mais, é a memória que é acionada, né? A gente percebe que essa hipótese que eles falaram que é a fantasia também não se sustenta, né? Aí são alguma coisa que a gente ia mostrar. Só vou mostrar esse caso para encerrar da genialidade das crianças, né? Fatos que nos lançam no rumo da tese reencarnacionista por George Hansen. Ele poderia ser um pré-adolescente comum, se já não estivesse prestes a cursar um doutorado em matemática em Oxford. É um norte-americano de 13 anos de idade e sua precocidade surpreende. Aos 14 meses, Gregory Robert Smith resolvia problemas simples da sua matéria preferida. Aos 10 anos começava a graduação pela Randolph-Macon College em Washington. Você vê que 13 anos fazendo doutorado em matemática, como é que se explica isso? E outros, tem da arte, da música, tem em todos os países. Então a gente vê, é presidente de uma fundação, né, Youth Advocates, dedicada à defesa de jovens carentes. Já esteve com Bill Clinton, né, Michael Gorbachev e a rainha Noor, da Jordânia, discutindo o futuro da humanidade. E foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 2002. Tem muitos outros casos. Kardec fala na Revista Espírita, não temos tempo, de um cego que tocava, escravo cego que tocava músicas assim, de uma hora para outra. E tem Kardec, na Revista Espírita, Kardec também estudou e viu esses genes precoces. Então, e outros casos, né? Se a gente ficar aqui, a gente não acaba, né? Então é isso, gente. Então é um fato, né? Numa questão de crença, simplesmente não. É uma realidade. Infelizmente, a grande maioria dos cientistas, por orgulho, não admitiu, né? Mas veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Tá aí os fatos, tá aí as pesquisas, agora a consciência de cada um. Agradeço, né, pela atenção. Podemos encerrar, né? Mestre Jesus, certa feita havia nos dito que queria nos ensinar muitas coisas, mas nós não suportaríamos, e que mandaria o Consolador, o Espírito de verdade. E hoje compreendemos porque não veio antes, somente no século XIX, onde nós poderíamos compreender, não mais com a fé ou com a razão, mas através da investigação da própria natureza, que é criada por Deus, que é a sua obra. Investigando a sua obra, Ele nos revela o seu pensamento. E sabemos hoje, Senhor, de nossa imortalidade. Mas qual é a finalidade? Para que possamos compreender melhor a nossa natureza divina, a nossa irmandade. Todos nós, então, temos um único Pai. Este Pai que nos fala hoje de forma tão clara, através de um sorriso de uma criança, através da expressão de uma pessoa fraterna, através de um abraço, através de um amigo, através de uma mãe, através de um pai, através de um irmão, através daqueles que vêm ao nosso encontro necessitando de um pão físico, de um pão espiritual. Que nós saibamos, Senhor Jesus, praticar esses ensinamentos que hoje nos apresenta de forma mais robusta e de forma incontestável. Que nós possamos, então, matar em nós o homem velho, cujo egoísmo predomina através do instinto primário. Que possamos, então, ser melhores em nossas atitudes para todas as criaturas. E neste momento te pedimos, Senhor Jesus, abençoe os mais desfavorizados, abençoe os mais necessitados, Senhor Jesus, que estão
necessitando de um pão material, mas também do pão espiritual, que estão por todas as partes, desde a casa mais simples até os palácios. Abençoe essas criaturas, irmãs nossas, e nos ajudai, Senhor, a sermos melhores a cada dia, a fim de nos transformar nas luzes, nas virtudes dos céus, que um dia veio à terra e nos trouxe a mensagem do Consolador, que é a doutrina espírita. Abençoe essa casa, abençoe a todo este público, a todos os familiares, e sim a todo o planeta. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz e o teu amor esteja com todos, que assim seja.